fome. São os lugares que produzem mais internamente. Não necessariamente, não, ao contrário. A gente produz não, mas muito o Brasil, internamente, mas o Brasil, mas o Brasil índice de fome grande não, ainda. é baixo no mundo. Não, no índice agora de fome, a gente saiu do mapa da fome de novo, né? Mas isso. a gente tinha entrado no governo passado. Não, é que esses números são tão fantasiosos que, Gabi, eu vou dizer um são negócio. Dados. Eu sei, mas são dados. Se a gente entrar nisso aqui, a gente vai gastar o nosso tempo falando disso. Eu queria dizer para você o seguinte, que não basta produzir a comida, você tem que fazer ela chegar. Então, às vezes, em lugares onde você tem grandes ditaduras ou de grande lugar de corrupção, a comida não chega. Eu vou dar um exemplo para você. Quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, os empresários, inclusive eu participei desse movimento na época, a gente mandou um monte de doação. A maioria foi, não vou dizer que é a maioria, mas muito da doação que chegou foi desviada quando chegou lá. Porque a gente tem um sistema ela não corrupto. Chega, claro. Sim. Claro, ela não chega. Você sabe qual é a minha conclusão? O capitalismo é corrupto. Não é o capitalismo, é o ser humano. É o ser humano. Porque o capitalismo ele contribui para o sistema ser corrupto. O sistema é corrupto por conta do ser humano, enfim, claro, essa Gabi, dualidade. O capitalismo é um jogo de incentivos. Então, por exemplo, uma pessoa ela é incentivada a investir o dinheiro dela para ganhar o lucro, para ganhar um dinheiro em troca. Esse jogo de incentivos não é perfeito. Tem um monte de problema. Mas se não fosse esse jogo de incentivos, eu não teria saído da pobreza. Tudo bem, mas eu queria saber... Gabi, só ouve um pouquinho. Só ouve um pouquinho. Tá, pode falar. Só para você entrar na minha sintonia. Não é? Por que, por exemplo, do início do século XX até hoje, a renda per capita média aumentou 7 vezes? Por qual motivo? Por qual razão? Porque nós temos um modelo capitalista, com todos os seus problemas, ele multiplicou por 7 a quantidade de riqueza existente no mundo. Sim, mas a gente continua tendo pessoas passando fome sem... Infelizmente. Na minha visão, sabe qual é a solução? Não é da desigualdade. A gente tem que mirar, na minha visão, mirar a pobreza. A gente tem que acabar, exterminar a pobreza. Sim. E qual é o seu plano efetivo? Vocês têm um grupo de bilionários no Zap? Vamos ajudar. Tenho muitos amigos que ajudam, a gente investe, eu não gosto de falar isso e usar como plataforma de marketing pessoal, tá? Eu gasto muito dinheiro, alguns milhões de reais por ano, em doações para projetos sociais que eu participo. Você acha que isso é suficiente? Olha, isso se cada um fizer, você pode ter certeza. Que não tem que fazer, eu tô falando você pode ter certeza, é o que faça mesmo. Você pode ter certeza que se cada um fizer, a gente tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas. Cada um você acredita, por exemplo, em organizações não governamentais? Acredito. Que atuam dentro de comunidades? Em algumas, sim. Sim, tem umas que são falcatruas. As que são sérias, você acredita? É isso que eu tô falando, eu também acredito. Você entendeu? Porque, infelizmente, quando o dinheiro vai para o Estado... Mas é que eu acho que as esse ONGs, é o ponto. Elas não são necessariamente... Elas tapam buracos, então, entendeu? Mas quando o dinheiro vai para o Estado, não necessariamente ele vai chegar lá na ponta. Esse é o problema. Sim, a gente precisa reestruturar a sociedade. Só que a minha questão é... Vocês o quê? Bilionários? Vocês bilionários? Não me coloca nesse pacote, por mas favor. Esse é o tema. Fala assim, fala pra mim, não, você. É porque eu não tô falando com a pessoa física, claro, Flávio. Pra mim é o jurídico bilionários, entendeu? É que não existe essa classe. A gente é independente. Você veio da comunidade... Gabi... Tchau, obrigada. Querida. Tchau. Opa! Consegui! Olha aí! Agora foi, hein? É a terceira vez, né? Eu tô tentando me calar, você viu? Meu nome é Rafaela, atualmente eu sou estudante e eu acho que bilionários não deveriam existir porque é um acúmulo muito grande de capital na nossa sociedade que já é muito desigual e eu acho que isso não é natural. Como é que é seu nome? Meu nome é Rafaela, prazer. Oi, Rafa, você tá bem? Tô bem. Me conta, Rafa. Só podia recapitular o tema? Quer que eu fale sobre o extermínio pobre aí? Deixa eu explicar um pouquinho isso, porque é meio pesado, tá? Tudo bem. Uma das principais causas de desigualdade se chama Previdência Social. Para pensar que por mais que você trabalhe e se esforce, e junte dinheiro, e faça o que for ao longo da tua vida para ter uma vida melhor, no final das contas você vai depender do INSS. Você vai depender de uma pensão que vai ser uma mixaria e que no máximo vai ser de R$8 mil, que é o topo, e a maioria não ganha nem uma fração desse dinheiro. Sem contar com o fato que é o seguinte, quantos anos você tem? 24. Me lembra teu nome. Rafaela. Rafaela. Então, 24, Rafa. Você deve se aposentar daqui a uns 40 anos, 50 anos, né? Você tem muito tempo. Só que o ponto é o seguinte, você sabia que você trabalha hoje? Estou desempregada. Está desempregada, mas você, quando estiver trabalhando, todo mês vai ser descontado de você um percentual do INSS. Esse dinheiro que vai ser descontado, que é obrigatório do seu salário, esse dinheiro não é uma poupança para quando você for se aposentar. Esse dinheiro já vai diretamente para pagar os aposentados atuais, os velhinhos que estão lá recebendo.
justamente recebendo a sua aposentadoria. Ou seja, você trabalha para poder... Esse é o modelo que nós temos, modelo de compartilhamento. Tá bom? Nesse modelo, essa galera está recebendo daquilo que você está trabalhando hoje. Só que tem um ponto. Com o avanço da medicina, os nossos velhos estão vivendo cada vez mais. Isso é bom. Ou seja, eles demoram mais para morrer. Isso é bom. Nossos pais, nossos avós, daqui a pouco eu, não é? A gente está vivendo mais. Isso é um ponto positivo. Só que isso é mais tempo as pessoas recebendo o benefício do INSS. Só que, por outro lado, a população brasileira, ela não está mais na pirâmide etária. Daqui a pouco nosso professor de geografia vai nos ajudar com isso aqui, né? Nossa pirâmide etária está mudando. Nossa base está ficando menor. Nós temos menos jovens na nossa sociedade. Terceiro ponto é o seguinte, eles estão casando cada vez mais tarde. Você concorda que uma pessoa hoje casar com 25 anos é muito novinha? Pô, eu casei com 20. Hoje uma pessoa casar com 35 tá na boa. Sim, mas aí... Calma. E o último ponto é o seguinte, eles estão tendo cada vez menos filhos. Qual é a consequência disso? Vai ter muito velho recebendo e pouco jovem trabalhando. Ou seja, essa conta simplesmente não fecha. Por isso que toda hora você tem uma reforma da Previdência. A todo momento você tem uma reforma da Previdência. E com isso é um grande promotor de desigualdade social. Então, a pessoa que acredita nesse sistema, infelizmente, depositar a sua vida nesse sistema, depositar a sua esperança nesse modelo, vai terminar a vida daquele jeito que eu falei, pobre e frustrado. Desculpa perguntar, o senhor é formado? Não. Faculdade, não? Não sou formado. Eu deixei minha faculdade, eu passei numa faculdade federal para fazer tecnologia e depois eu deixei a minha faculdade para começar a trabalhar na área de vendas. E aí trabalhei na área de vendas por 4 anos, aprendi a vender, aprendi a liderar times de vendas. Foi aí que eu consegui entender como é que a gente vai no mercado e busca dinheiro. Uhum. Então, aprendendo a vender, eu criei a WhatsApp, que é uma escola de inglês, e abri a primeira escola em 1995, depois eu abri 400 dessas escolas em todo o Brasil. O senhor concorda comigo que a maioria dos seus profissionais que trabalham na sua empresa, assim, falando de professores principalmente, eles, de certa forma, não dependeram do Estado para poder se formar? Alguns? Você acha que sem o Estado, não necessariamente. Alguns talvez fizeram. Porque, assim, tem muitas pessoas que não conseguem. Hoje em dia, eu, por exemplo, passei numa faculdade federal. Um bom exemplo. Porque eu não tinha outra opção. Se não fosse estudar numa escola pública, eu jamais conseguiria pagar uma faculdade. Mas acabou, você vê que o caminho do meu crescimento não foi pelas vias acadêmicas. O meu caminho do crescimento foi por outros caminhos. Várias outras coisas, certo? Por exemplo, tem uma pessoa que recebe um auxílio do governo. Temos 30 segundos. Perdão, você quer mesmo? Você não foi ainda, na moral. Foi? É que eu ia trazer um fechamento interessante. Ah, é? Não pode ser. Deixa eu só te trazer 2 boas notícias. Só um minutinho. O declínio da mortalidade não aconteceu graças ao capitalismo. O declínio da mortalidade acontece apesar do capitalismo. Ele vem da ciência, da criatividade, do empenho dos trabalhadores que são exaustivamente explorados porque a criatividade vira mercadoria. E esse Estado corrupto, quando vira um Estado coletivo e construído pela população, leva para um sistema chamado comunismo. Se você defendeu isso, vai ser uma coisa inédita, um bilionário dizendo que a gente tem que chegar ao comunismo. É um Estado muito diferente do capitalismo. Vou te dar mais 15 segundos. Os argumentos são ótimos, quero te ouvir. Vai lá. Seria excelente, porque o Estado, no final das contas, criou a escravidão. Você é a favor do comunismo? Eu sou a favor de um governo verdadeiramente democrático. As vias de se chegar a ele variam. Aí a gente precisa entender que o comunismo é um governo do povo para o povo. Independente desse nome, eu acho isso interessante. Uhum. A China é uma experiência hoje que se diz comunista. Que não é comunista. E é um governo que tem características muito autoritárias, mas falando de estatística, nos últimos 60 anos a China tirou 500 milhões de pessoas da pobreza. Uma ditadura é sempre um caminho mais curto. Mas falando em estatística, se eu vou me gabar do capitalismo que reduziu a pobreza, a China pode se gabar porque com o autoritarismo reduziu também. A minha tese é o Estado é um recorte da população. O Estado não é como empresa privada porque ele está em disputa. Então, se eu construo um Estado democrático popular, esse é o caminho. É a tese de superar um feudalismo e ir para um capitalismo e inevitavelmente chegar num outro estágio, que pode chamar socialismo, comunismo ou qualquer outra coisa, mas onde o Estado é eleito pelo povo, diferente de um empresário, de um bilionário, que é uma pessoa que está ali porque sim, por N fatores, mas que não está em disputa. Uma pessoa mais competente que você na sua empresa, você transfere o cargo?
Ou a colega que é mais jovem que você, na sua busca